Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Jane e vou estar com vocês na ministração do módulo Epístolas Paulinas do Instituto Bíblico Ebenezer, o curso teológico básico. Então vamos dar início à nossa primeira aula, que é uma explanação do que significa epístolas, e do nosso plano de aula que será tratado neste módulo. Nosso plano de aula começa com a primeira aula, vamos tratar do que significa epístolas e da carta aos Romanos. Na segunda aula iremos falar de 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Na terceira aula teremos Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois, na quarta aula, vamos estar falando 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. A quinta aula será a avaliação do módulo, onde os irmãos vão estar aí fazendo a prova com as respostas para serem avaliados neste módulo. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Epístolas. O que é uma epístola? Uma epístola é uma forma literária que era muito utilizada na época de Paulo, nessa época remota e até mais recentemente. Hoje nós temos tecnologia do WhatsApp, de e-mails, que deixou essa questão da epístola, que é uma coisa de ser uma carta, em desuso, mas naquela época, até uma época atrás, era muito utilizada. Então, a epístola é uma forma literária usada para transmitir uma mensagem, fazer uma narração ou se comunicar através de uma carta. Então, temos a finalidade das epístolas, que são as epístolas paulinas e as epístolas que são utilizadas muito no Novo Testamento, que é de demonstrar o estudo, o contraste das obras do homem com as obras de Deus. Também, direcionar aos alunos que possam fazer essas comparações entre o Novo e o Velho Testamento, porque nas epístolas os escritores usaram muitos textos do Antigo Testamento para fundamentar a mensagem que eles queriam transmitir através dessas cartas. E aí você também vai observar que essas epístolas, entre uma e outra, existe todo um contexto que é harmônico, ou seja, uma vai acrescentando ou completando a outra carta que foi escrita. E uma epístola, ela tem um formato, ela tem uma forma de ser escrita, e a sua forma existe um autor, existe uma pessoa que quer escrever esta carta, existe uma pessoa que vai receber esta carta ou essa mensagem, existe toda uma forma literária que é primeiramente uma saudação, depois um corpo da carta, ou seja, o desenvolvimento da mensagem que ele quer transmitir, e no final, que é a saudação e despedida desta carta. Então é algo bem peculiar, porque uma carta ela tem que seguir essa retórica, Nós, quem já fez o uso de escrever cartas, sabe que ela segue um padrão. O padrão geralmente é esse: existe um autor, existe um receptor, existe uma saudação do autor para o receptor, existe o desenvolvimento da mensagem, que é aquilo que você quer transmitir ao seu receptor, e existe uma finalização, que é justamente as saudações e as despedidas. Então, a carta, quando você observa o Novo Testamento, onde grande parte do Novo Testamento são cartas escritas para pessoas, ou para igrejas, ou para
toda uma nação, né, todo um conjunto de irmãos que precisava receber aquela mensagem, você vai observar que ela segue esse padrão. Temos também como ler essa carta. Né? Então, quando a gente faz uso, né, da leitura do Novo Testamento, que são essas cartas, que ela foi usada mais no Novo Testamento, mas temos que ter cuidado, certo cuidado, né? De quem escreveu, qual era o costume da época, qual era a situação que o autor estava vivendo naquela época, porque Paulo escreveu, né, a boa parte dessas suas mensagens, as nossas cartas, ele estava na prisão. Então existia todo um contexto para ele escrever aquelas cartas e qual era a situação que o receptor também estava passando. Por isso que ele tinha notícia e ele transmitia essa mensagem ao receptor de acordo com o que a igreja estava passando. Então ele usava essas cartas justamente para fazer isso. E qual era a sua intenção? Era admoestar, era transmitir uma mensagem, né, de apenas de dizer que estava bem. Qual era a sua intenção quando ele escrevia aquelas cartas para a igreja? Né? Era chamar a igreja a uma realidade, a demonstrar quanto as falsas doutrinas, quanto os falsos mestres, o cuidado que a igreja precisava ter na nova caminhada, no tratar dos novos convertidos, né? A liderança, qual era a postura da liderança. Então, Paulo, as epístolas, eram tratadas justamente desses tipos de assuntos, o que é que o receptor estava passando e qual era a intenção do autor da carta em transmitir aquela mensagem ao receptor. Então nós devemos ter esse cuidado de analisar, como nós lemos as epístolas, nós temos que ter esse cuidado de analisar para quem foi escrito, qual era a situação que aquela pessoa estava passando, que aquela igreja, que aquela nação, que aquele conjunto de irmãos estava passando, para que eles recebessem aquela mensagem do autor. Nós devemos considerar também qual era a cultura e o estilo da época, porque nas cartas vão ter símbolos, vão ter termos que não são do nosso tempo, que não são do nosso convívio, que não é da nossa cultura brasileira, que é muito usado na cultura do judaísmo, do hebraico. Então vai ter termos que a gente precisa interpretar esses termos, para que a gente possa entender e ver a aplicabilidade daquela situação em nossas próprias vidas ou no nosso tempo, né? Então a gente precisa entender o texto, o que significava, para quem foi dirigido e depois qual é a aplicabilidade daquela mensagem no nosso cotidiano, na nossa época e na nossa vida e na nossa igreja. Certo? Então, aplicando as cartas, as epístolas, a aplicação das cartas do Novo Testamento deve ser feita com cuidado, com estudo, oração e guiado pelo Espírito Santo. Então, como já falei, nós temos que analisar, né? Quando lemos essas epístolas do Novo Testamento, nós temos que analisar a época que foi escrito, para quem foi escrito, quais são os símbolos, os termos usados nessa carta, a situação de quem escreveu, né? E qual é a aplicabilidade dela no nosso cotidiano e no tempo ao qual nós estamos. Então diz aí, quando nossa situação é igual de quem recebeu as cartas, a palavra é aplicada diretamente. Quando a situação de quem recebe a carta é diferente da nossa, devemos buscar o princípio básico, ou seja, de entender que se naquele momento aquela situação não tem aplicabilidade na minha vida, mas pode ter aplicabilidade em todo o contexto ao qual nós estamos inseridos.
E devemos ter cuidado com isso, porque muitas vezes o que falamos ou o que entendemos dessa carta, desse texto, dessa mensagem, pode, de alguma forma, nos induzir a erros, nos induzir a interpretações erradas, se nós não contarmos com a ajuda do Espírito Santo e não contarmos também com a ajuda da ciência, para entender justamente da pesquisa, para a gente entender a que aquele texto está se referindo, né? Então, nós temos aqui que em Romanos tem aquela questão da tolerância com os fracos na fé. Então, isso é um cuidado que temos que ter, porque aqueles que têm um pouco mais de conhecimento têm que entender que existem pessoas que têm menos conhecimento. Mas isso não significa que ela não possa chegar a um entendimento, não significa que ela não possa, que a gente não possa ajudar eles a chegar a um entendimento, né? Existem passagens que não têm aplicação direta nem indireta nos dias de hoje. Isso a gente também tem que ter essa discernimento quando a gente faz leitura das epístolas, né? Vamos dar um exemplo aqui, quando Paulo pegou Timóteo para trazer a sua capa. Então, significa, como diz aqui no slide, que nós devemos ir à Turquia para buscar uma capa, ou que devemos usar uma capa, porque Paulo precisava da capa, então hoje nós também temos que usar a capa? Não. Paulo, naquele momento, estava preso, naquele momento ele precisava da capa por conta até do frio, por conta de uma capa especial, a gente não sabe, mas não significa que nós também teremos que usar a capa. Então vamos, né, dar continuidade. As epístolas são, dos 27 livros que existem no Novo Testamento, 21 são epístolas. E dessas 21 epístolas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo e mais a epístola aos Hebreus, que também dado a sua autoria. Não se tem a certeza, mas é atribuída a Paulo. Então seriam 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Temos aí as epístolas escritas por Paulo, né, como já falei, são 13, e a 14ª seria Hebreus, que os estudiosos atribuem a Paulo. Então, as epístolas do Novo Testamento estão divididas nas 13 epístolas e 14 escritas por Paulo, e 7 são epístolas gerais, ou seja, que foram escritas no contexto mais geral. Das 7, 5 são universais, porque foram dirigidas à igreja de forma geral, e 2 são epístolas dirigidas ao indivíduo, que é 2 João e 3 João. Então, assim estão divididas as epístolas no Novo Testamento. Das 27 livros, 21 são epístolas, das 21, 14 são atribuídas a Paulo e 7 são epístolas gerais. Das 7, 5 são epístolas universais, porque foram dirigidas à igreja de forma geral, e 2 são epístolas dirigidas ao indivíduo. Então, chegando, né, ao tema do nosso módulo, que é falando das epístolas paulinas. Mas antes de falar das epístolas paulinas, nós temos que falar do apóstolo Paulo, porque são epístolas paulinas, porque são da autoria desse apóstolo chamado Paulo. Temos aqui que inicialmente o nome de Paulo era Saulo de Tarso, né? Nascido na cidade de Tarso, que era uma cidade muito próspera e erudita. Erudita significa o quê? Que era uma cidade onde a cultura era muito forte, a cultura, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual era muito forte, era muito buscado. E ele era uma família judaica da tribo de Benjamim. Depois ele migrou ainda muito jovem para Jerusalém com sua família e foi levado à escola do mestre Gamaliel, que era um doutor da lei, um fariseu, né, para ser instruído nos princípios do judaísmo e da lei. Saulo se tornou um fariseu e um dos mais arrojados fariseus, ou seja, daqueles que tinha
a lei como suprema na sua vida, tanto que ele se tornou um dos maiores perseguidores do cristianismo naquela época, e dos discípulos de Cristo. E ele tinha autoridade para fazer essa perseguição, porque ele tinha cartas que lhe davam essa autoridade de entrar nas casas e prender os cristãos que ele encontrasse e infligir qualquer tipo de castigo àqueles cristãos. E naquela época os castigos eram mais diversos, dos açoites e até a morte, como nós sabemos da questão do Estevão, que foi apedrejado. E Paulo assistiu o seu apedrejamento, né? Então, mas quando chegou um dia, uma dessas viagens onde ele recebeu a carta para fazer essa perseguição aos cristãos, no caminho de Damasco, ele foi cercado por um grande resplendor, um resplendor de luz que vinha do céu. Né? E nessa luz ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse dia, o cristianismo sofreu um grande marco. Sofreu no sentido de que ali aconteceu algo tremendo da parte de Deus que revolucionou o cristianismo. Por isso que nós temos um Novo Testamento dos 27 livros, né, e cartas, 14 são atribuídos a Paulo, ou seja, mais da metade do Novo Testamento é atribuído a Paulo. Por quê? Porque nesse dia, no caminho de Damasco, aconteceu um marco na história do cristianismo, que foi a conversão de Saulo em Paulo. O perseguidor passou a ser perseguido. Aquele que condenava o Evangelho, os discípulos de Cristo, passou a amar o Evangelho de Cristo, passou a pregar a Cristo, né? Saulo deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, um dos maiores e mais influentes escritores, teólogo, missionário, pregador do Evangelho, mentor e líder da igreja primitiva, formador de discípulos, fundador de igreja, e ele se auto-intitulou apóstolo de Jesus Cristo conforme a vontade de Deus. Ou seja, ele não foi discípulo de Jesus como os outros apóstolos, não seguiu a Jesus como os outros apóstolos. Ele se tornou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade do próprio Deus. Porque o próprio Deus disse a ele que ele era um vaso escolhido e que ele haveria de padecer pelo seu nome. E assim se cumpriu na vida de Paulo. Paulo, antes de sua conversão, como nós já falamos, seu nome era Saulo, recebeu depois da sua conversão, passou a ser Paulo. Ele nasceu da cidade de Tarso, como já falamos, seu pai era fariseu, né? E mesmo ele sendo judeu, ele tinha também a cidadania romana, o que depois ele até alega nos seus julgamentos dessa cidadania romana, ou seja, é uma pessoa que tinha o traslado livre por ter essa cidadania romana, ele tinha privilégios por isso, né? Ele foi ensinado por Gamaliel, né? Como nós já falamos, que era um doutor da lei, um fariseu, doutor da lei. Sua conversão foi um marco na sua vida pessoal e na história da igreja, como nós falamos, e na história da humanidade. Porque o Novo Testamento, como já falei, mais da metade dele é atribuído a Paulo. Então nós temos aqui, né, que ele foi chamado para ser apóstolo, e esse chamado foi um chamado especial, foi um chamado do próprio Deus, tanto que ele teve a resistência dos demais apóstolos, mas
como o Ananias falou que o próprio Deus escolheu ele como vaso, como apóstolo, e que ele já era batizado, ele já era cheio do Espírito Santo, então os demais apóstolos passaram a aceitar Paulo como apóstolo também. Então, agora que já falamos de quem foi Paulo, vamos falar agora das suas epístolas, das suas cartas, né? Cartas que foram escritas para a igreja, para pessoas da igreja, de forma a orientar, como nós falamos, as cartas paulinas foi a forma de Paulo se comunicar com as igrejas e os novos convertidos ao cristianismo, né? De modo a orientá-los, passar instruções, admoestar, reforçar os seus ensinamentos, tratar de assuntos fundamentais da vida cristã, como a salvação, como a volta de Cristo, como a justificação, como as obras da carne, as obras do Espírito, como os dons espirituais. Então, todas as cartas do Paulo tratavam de assuntos fundamentais à vida cristã, daquela época e a nossa vida cristã hoje. Em suas epístolas, vamos encontrar a sua preocupação com o crescimento da igreja, o seu zelo pelas almas e a sua responsabilidade com a propagação do Evangelho, para que o verdadeiro Evangelho chegasse às pessoas, para que as pessoas não se deixassem enganar pelos falsos mestres. Então, Paulo tinha uma preocupação, um zelo, e ele assumia essa responsabilidade de que o verdadeiro Evangelho fosse transmitido, porque as pessoas não fossem enganadas por falsos mestres. Então, as epístolas de Paulo, as cartas paulinas, ela tinha essa característica, elas têm essa característica de estar reforçando, de estar tratar de assuntos fundamentais à vida cristã daquela época e a nossa vida cristã hoje. Como já falamos, são atribuídos ao apóstolo Paulo 13 epístolas ou cartas, e ainda mais a carta de Hebreus, que se supõe ser da sua autoria. As cartas paulinas estão divididas em cartas missionárias, ou seja, aquelas que foram escritas durante as suas viagens missionárias, são elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Também temos as cartas da prisão, as prisões, como o próprio nome diz, porque foram escritas nos períodos em que ele estava preso, em que Paulo estava na prisão. Então são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Temos ainda as cartas pastorais, porque essas cartas foram escritas, à liderança da igreja, foram escritas a pessoas que estavam sob a liderança da igreja, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, reforçando, as cartas paulinas são divididas em cartas missionárias, que foram escritas nas suas viagens missionárias, são elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Temos as cartas das prisões, que foram escritas no período em que Paulo estava preso, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E temos as cartas pastorais, que foram escritas para a liderança da igreja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Quais eram as mensagens das cartas missionárias? Romanos e Gálatas tratavam da doutrina da salvação. Então, em Romanos e Gálatas, Paulo estava reforçando a doutrina da salvação. De quem é a salvação? Que a salvação é pela fé. E a fé em Jesus Cristo. E que o pecado mata. E que o pecado o salário do pecado é a morte, mas a vida em Cristo é a vida eterna. Então, nessas cartas missionárias de Romanos e Gálatas, que é onde Paulo escreveu em suas viagens, que ele estava em suas viagens missionárias, ele trata da doutrina da salvação.
Na carta aos Tessalonicenses, ele trata da volta de Cristo. Por isso que nós precisamos entender qual é o contexto da época, do povo para o qual ele escreveu essa carta. Os Tessalonicenses estavam justamente precisando entender como seria essa volta de Cristo. Os romanos, os gálatas, por conta dos pecados que existiam naquelas nações, precisavam entender quem é que poderia salvar, que não era por obras, era pela fé em Cristo Jesus. E já o Coríntios, ele trata da ética cristã. Nós sabemos que os coríntios é uma cidade muito voltada à idolatria, a práticas pagãs. Então, Paulo, nesta carta aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, ele trata da ética cristã, ou seja, o que você fazia quando não era cristão e o que você tem que fazer quando se torna cristão. Qual é a sua vida do antes e do depois? Cristo tem que fazer uma transformação em sua vida. Então, nesta carta aos Coríntios, Paulo trata isso, da ética cristã, da transformação que o cristão precisa passar depois que aceita Cristo como seu Salvador. Nas cartas prisionais, as cartas que ele escrevia das prisões, para os Efésios, ele fala da pessoa de Jesus Cristo. Quem era Cristo como pessoa, como Deus, como humano? Então ele trata desses assuntos. Na carta aos Filipenses e Colossenses, ele fala da igreja como corpo de Cristo e Cristo sendo a cabeça da igreja. Ou seja, uma coisa não funciona sem outra. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo que a cabeça exerce o domínio para estar fazendo aquilo que a cabeça ordenar. Como é o nosso corpo? A nossa cabeça pensa como pensou agora e minhas mãos fecharam, minhas mãos abriram, porque existe um comando no meu cérebro. Então ele reforça isso, que nós somos membros de um corpo. Nesse corpo tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Nas cartas pastorais, que é para Tito e Timóteo, ele trata da organização da igreja e da postura da liderança. O que deve ser do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, qual é a postura, quais são os tipos de pessoas que devem estar nesses cargos de liderança. As pessoas exemplares, pessoas que dão bom testemunho de conduta dentro da sociedade, dentro do lar, dentro da igreja. Então, as cartas paulinas, as mensagens estão divididas desta forma. Tratar da salvação, da volta de Cristo, que é a escatologia, tratar da ética cristã, da transformação que precisa existir quando você aceita Jesus como seu Salvador. Tratar da pessoa do Cristo, falar quem foi Jesus que deixou os altos céus e se tornou homem e habitou entre nós. Tratar da igreja como um corpo lindo, como um corpo obediente, como um corpo que faz parte de uma cabeça pensante, de uma cabeça universal, uma cabeça que conhece todas as coisas, chamada Cristo Jesus. E depois, na formação da igreja, quais o tipo de liderança, como deve ser a liderança da igreja. Em amor, em atitude, em exemplo, em bom testemunho e em conhecimento do Senhor Jesus. Então, começando a nossa oportunidade da nossa aula de hoje vamos tratar da carta aos Romanos. Esse primeiro momento é para a gente entender o que significa epístola, que são cartas, Dessas cartas são direcionadas, existe um autor, existe um receptor e existe uma mensagem a ser transmitida. Depois nós vimos as cartas paulinas, que são, como a gente falou, são cartas que Paulo escreveu
as igrejas, escreveu aos cristãos, aos novos convertidos, à liderança da igreja, para admoestar, para tratar de assuntos fundamentais ao desenvolvimento da igreja, para tratar de problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, este é um resumo do que significa cartas, que são as epístolas e as epístolas paulinas. Então, agora nós vamos entrar na primeira epístola paulina, que é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, considerada uma das mais importantes obras do século. Por quê? Porque ela é uma carta extensa, tem 16 capítulos, que trata justamente, como nós falamos, da doutrina da salvação. Então, nós podemos ver aqui no slide que pensadores daquela época, como Lutero, chamava a carta dos Romanos o livro principal do Novo Testamento, porque trata da salvação de almas, porque trata de saber que a salvação é só por meio de Jesus Cristo, que não existe outro, não existe obra, não existe lei. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos aqui Crisóstomo, a epístola de Paulo aos Romanos, uma vez por semana, ou seja, para fixar o entendimento de quem é Cristo, a pessoa de Cristo, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Nós temos outros pensadores aqui, como eu falei, Lutero, que chamava o livro da carta de Romanos o livro principal do Novo Testamento. João Crisóstomo foi um arcebispo de Constantinopla, né, um dos mais importantes platões do cristianismo. Então, todos esses homens foram pensadores, que eram muito influentes, né, considerar essa carta de Romanos uma das obras principais do Novo Testamento. Dando continuidade ali, o doutor W.D. Griffith dizia que o estudo de Romanos em si mesmo era um curso de teologia, e a vida nutrida pela epístola Romanos nunca faltam 3 elementos: nítida percepção, forte convicção e verdadeira utilidade em servir. Ou seja, perceber quem é Cristo Jesus. Você está forte na convicção de quem é Jesus na sua vida e a verdadeira utilidade em servir a esse Deus. E você ter essa transformação de vida de quem serve a Cristo. Quando e onde foi escrita a carta aos Romanos? Foi escrita aos Romanos, né, como o próprio nome já diz, né? Por volta do ano 57 depois de Cristo, como falei, Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele foi escolhido como apóstolo bem depois. Então, quando Paulo estava na cidade de Corinto, né, como a gente falou, a carta aos Romanos é uma carta missionária, ou seja, ele estava numa das viagens missionárias dele, ele estava na cidade de Corinto, na casa de Gaio. E foi ditada ao escriba Tércio, que escreveu, porque isso era muito comum naquela época. O autor, ele mesmo, muitas vezes, não escrevia a carta, ele ditava para que um escriba a escrevesse, e no final é que a saudação ele fazia do próprio tom. Então isso era muito comum. Existiam escribas, pessoas que eram especializadas em escrever, enquanto que o autor ditava o que fosse escrito. Até porque naquela época usava-se muito papiro, usava couro de animais para escrever, então tinha que ter a habilidade de escrever naqueles papiros, naqueles couros, né? Então não era todo mundo que tinha essa habilidade, por isso que eram muito utilizados os escribas, que eram pessoas que realmente faziam esse trabalho. Então a carta foi levada a Roma por fé de uma mulher, né, que Paulo mesmo a intitula como serva da igreja de Crenceia.
Então, Febe provavelmente é uma diaconisa, né, da igreja de Crencé, porque quando ele chama de serva naquela época vinha do nome da raiz do nome diácono. Então, aquele que está ali para servir a igreja. Como hoje, os diáconos, né, o diaconato é justamente isso, são servos da igreja de Cristo. Né, estão ali para servir. Então, essa carta foi levada a Roma por essa mulher chamada Febe, que era uma serva da igreja de Crencé. Então, como nós já falamos, o tema dessa carta é a doutrina da salvação. A salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, ela responde à pergunta que está feita lá em Jó. Como se justificará o homem com Deus? Então, a justiça de Deus foi feita através de Jesus Cristo. Não existe a justiça, o homem para com Deus, ele não tem como se justificar. Mas a justiça de Deus feita em Jesus Cristo para remissão do homem, para reconciliação do homem, assim se responde essa pergunta. Como se justificar ao homem com Deus? Através de Jesus Cristo, da obra feita na cruz do Calvário. Ninguém pode julgar-se injusto se não se justificar com seu Criador. Então, revela e expõe a maneira como Deus justifica. Ele bota aqui os versos-chave, está lá em Romanos 1, 16 e 17. No tema de Romanos, como nós já vimos lá, que é a doutrina da salvação, é a justificação pela fé. E a fé em quê? A fé em Jesus Cristo. Não na obra, não no que você faz, não no que você deixa de fazer. Ah, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, mas isso não é o suficiente para que você venha a ser salvo. A suficiência para que você venha a ser salvo é justamente quando aquele carcereiro pergunta a Paulo: o que eu hei de fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. Aleluia. Dando continuidade, o conteúdo literário da carta aos Romanos. É a doutrinária, né, que é o argumento de Paulo da justificação da fé, está nos capítulos do 1 ao 8. A dispensacional, que está nos capítulos do 9 ao 11, que fala acerca de Israel e mostra a relação deste povo com o plano divino da salvação. Responde, né, a pergunta: que lugar ocupa a nação judaica no plano divino? E depois o conteúdo literário também tem a prática, que contém a exortação relativa à vida cristã, que está nos capítulos do 12 a 16. Então a gente vai falar de cada um desses temas. Então a divisão da carta dos Romanos está, primeiro, em falar da condenação, ou seja, que o homem está fadado à condenação pelos seus pecados, que está no capítulo 1 ao 3, falar da justificação, ou seja, o homem só pode ser justificado por meio da fé e da fé em Jesus Cristo, que está nos capítulos do 3 ao 5, da santificação, ou seja, do que a salvação tem que operar nas nossas vidas, que é a santificação diária, a busca pela santificação, pela separação das coisas que não agradam a Deus. A dispensação, ou seja, o período em que o homem esteve afastado de Deus e o período em que o homem está sob a graça de Deus, que foi o que Jesus veio fazer aqui. Foi nos fazer estar vivendo esse tempo da dispensação da graça, pelo seu amor derramado na cruz do Calvário. E a exortação, que está no capítulo do 12 ao 16. E assim nós vamos falar de cada um
dessas divisões. Condenação. Na carta aos Romanos, nós temos do capítulo 1 ao 3, como nós já vimos. Do capítulo 1, do primeiro versículo ao 7, é um momento de saudação de Paulo. Como nós falamos, uma epístola, ela tem um momento da saudação, tem um momento do desenvolvimento, que é a transmissão da mensagem, e tem o final, que já é a despedida e a saudação final. Então, no capítulo 1, do 1 ao 7, está a saudação de Paulo aos romanos, onde ele se apresenta como servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Então, Paulo se apresenta aos cristãos que estão em Roma de uma maneira maravilhosa, onde ele se apresenta não como ele se apresenta como servo de Cristo, ou seja, aquele que está para fazer a vontade de Cristo, aquele que está totalmente em obediência ao seu Senhor, que é Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. O que é ser um apóstolo? Apóstolo é ser um mensageiro, é aquele que é enviado. Então Paulo se intitula esse apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus, ou seja, ele é o mensageiro da mensagem de Cristo segundo a vontade de Deus. Então ele foi chamado, Paulo entendia que ele tinha um chamado ao apostolado, um chamado para transmitir essa mensagem de Cristo, o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho da fé, né? Então, Paulo entendia que ele tinha esse chamado para ser apóstolo. E separado para o Evangelho, ou seja, separado das coisas do mundo, separado do que não agradava mais a Deus, separado de uma forma maravilhosa, como nós vimos na sua conversão no caminho de Damasco, ou seja, a partir dali, ele deixou de viver sob o domínio da lei para viver o Evangelho de Cristo. Deixou de viver sob o domínio da cultura judaica, de forma que só achava que o cumprimento da lei era a vontade de Deus para viver o Evangelho de Cristo. Então ele foi separado daquilo para hoje viver o verdadeiro Evangelho e a verdadeira vontade de Deus. Então, no capítulo do versículo 8 ao 15, nós temos aí que Paulo demonstra sua intenção de visitar a igreja de Roma, que não foi fundada por Paulo, né? Mas que essa igreja ficou conhecida pela fé que ele tinha. Então, Paulo soube desses cristãos que estavam em Roma, né? Que em Roma existiam cristãos, né, que professavam a fé em Cristo Jesus e que por conta dessa fé se tornaram conhecidos. Então Paulo quando soube disso, ele passou a ter comunicação com esses cristãos. Então a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, ela existia, tanto é que ele demonstra essa vontade de ir visitar os cristãos que estavam em Roma. Então Paulo soube desses cristãos, da fé que ele tinha, e assim ele escreveu essa mensagem, essa carta aos romanos, né, a esses cristãos que estavam em Roma. Então no capítulo 1 ainda, do 16 e 17, que os autores, né, os pensadores, dizem que esse é o tema-chave dessa epístola. Está no capítulo 1, versículo 16 e 17, onde Paulo diz que não devemos nos envergonhar do Evangelho. Vou ler até para os irmãos, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, nesse versículo-chave, que a partir daí, segundo os pensadores, os maiores estudiosos, se desenrola essa carta aos Romanos, que é a justificação da fé em Cristo Jesus. Onde ele diz, olha, o evangelho que eu prego, eu não me envergonho dele, porque ele é poder de Deus para salvar. Salvar quem? Salvar aquele que crê nesse evangelho. Como ele diz, primeiro judeu, ou seja, esse evangelho foi primeiro pregado até pelo próprio Cristo ao povo judeu, que é o povo escolhido de Deus. E depois ao grego, ou seja, ao gentio, aquele que não fazia parte da nação de Israel. Mas se crer, será salvo. Porque foi esse o papel de Paulo, como o apóstolo dos gentios, como era chamado. Era de pregar que a salvação estava disponível para todos, não só para o povo judeu. A salvação estava disponível para todo aquele que crê. Crê em quê? Crê em Jesus como seu Salvador. Então, no versículo 17, ele diz que o Evangelho é revelado a justiça de Deus, que é pela fé. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Quando lá em João diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o cumprimento da justiça de Deus. Porque em Cristo Jesus a justiça de Deus foi completa, no derramamento do seu sangue, na cruz do Calvário, como Cordeiro Santo de Deus, ali se cumpriu a justiça de Deus. E aquele que crê, como é o tema central desta carta e desse versículo, aquele que crê que Jesus morreu na cruz para a salvação da humanidade e da sua salvação, este será salvo. Então, dando continuidade ao primeiro tema, a divisão da carta de Romanos, que é a condenação, né? Como nós vimos, a carta está dividida em condenação, justificação, santificação, dispensação, exortação. Então, nós estamos falando da condenação. Estou dando continuidade ao parte da premissa que o mundo inteiro é culpado perante Deus e está sob condenação. Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, tanto os gentios quanto os judeus, todos viviam sob o domínio do pecado. Então, todos estavam sob a sentença de condenação. Diz aqui, os pagãos ou gentios estão sob condenação. Então, tanto o povo judeu se achava, vamos dizer assim, por ser o povo escolhido de Deus. Achava que a salvação para eles já era certa, né? Mas com a vinda de Cristo, para cumprir a justiça de Deus, ficou notório que todos, independente de que fosse judeu ou fosse gentil, estavam sob a condenação eterna, porque todos pecaram e todos pecaram. Então, tanto os pagãos, que eram o povo gentil, quanto o povo de Israel estavam sob essa condenação. Por quê? Porque pela ignorância, né, da palavra, de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer a vontade de Deus. Por isso eles rejeitavam o cristianismo, né? E os pagãos, eles eram ignorantes também. Por quê? Porque eles eram idólatras, né? Adoravam vários deuses, eram politeístas, né? Então eles eram viviam sob o
politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses, várias divindades, ofereciam sacrifícios a esse Deus, viviam sob a prostituição, né? Viviam sobre diversos tipos de pecados. Então eram nações que realmente não tinham conhecimento de quem era o Deus verdadeiro. E muitas vezes rejeitavam, né, por causa da ignorância, porque não tinha esse conhecimento de quem era o verdadeiro Deus. E essa rejeição da luz conduzia a uma ignorância espiritual, como é o tempo de hoje. Então, nós entendemos que hoje existem ainda muitos pagãos. Né? Existem povos que não têm ainda conhecimento de Deus, e tem aqueles que até conhecem, já ouviram falar de Jesus, mas que não buscam conhecer Jesus. Né? Nós podemos dizer até muitos da nossa família já ouviram falar de Jesus, mas não têm conhecimento de Jesus, vivem na ignorância e por viver na ignorância praticam diversos pecados, praticam diversas coisas, muitas vezes abomináveis, né? Muitas coisas que não agradam a Deus, e assim vivem sob a condenação eterna, até o dia de conhecerem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E como diz aqui, a ignorância espiritual conduz à idolatria. E a idolatria não é só adorar deuses. A idolatria é você adorar coisas, idolatria é você adorar pessoas, idolatria é você se auto-adorar. Então, idolatria é tudo que coloca Deus em segundo plano. Idolatria é você ter adoração por coisas que não sejam o Deus verdadeiro. Então, a ignorância espiritual, a ignorância de conhecer a palavra de Deus, causa a idolatria. E a idolatria, como já falamos, conduzia e conduz à corrupção moral. A pessoa que não tem temor a Deus, ela está suscetível a vários tipos de pecado. Moral, espiritual, a roubo, a prostituição, a corrupção. Então ela está suscetível a tudo isso. Por quê? Porque ela se julga, não tem temor a nada, se julga livre para fazer o que quer, como quer e quando quer. E assim viviam os povos pagãos, né? Viviam os povos pagãos, que são gentios, e assim vive muita gente hoje, que não tem temor a Deus e praticam coisas abomináveis, por essa ignorância espiritual, por essa ignorância da revelação de Deus, de quem é Deus. Então, ainda falando da condenação, nós temos o povo judeu, que nós sabemos que é o povo escolhido dele. Foi o povo onde Jesus nasceu, foi o povo que lá atrás, quando Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé, para ser aquele que de onde nasceria uma nação, né, que seria incontável, e dessa nação nasceria o Cristo. Né? Então lá atrás, lá em Adão também, então Deus já escolheu esse povo como povo seu. Mas nessa carta aos Romanos, Paulo faz essa revelação de que os judeus também estão sob a condenação pela ignorância, pela falta de conhecimento em Cristo Jesus, pela falta do entendimento de saber que em Jesus Deus cumpriu tudo o quanto Ele prometeu desde os primórdios. Então diz assim: o judeu está sob condenação, e ao invés de se humilhar, tornou-se crítico e presunçoso, e não compreendeu que aos olhos de Deus não é melhor que os pagãos. Então o povo judeu, ele tinha essa convicção de que ele já está salvo porque simplesmente é judeu. Só que Jesus veio para mostrar isso, de que eles, se não buscarem o Senhor Jesus como seu Salvador,
eles também estão sob a condenação eterna. Porque a palavra do Senhor diz: será salvo aquele que crê, e crê em Jesus. É essa o ponto-chave. Então, se eles não creem no Senhor Jesus como Salvador, como aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para cumprir a justiça de Deus, eles continuam sob a condenação eterna. Então, esse povo se achava presunçoso de que já é salvo. Mas Jesus veio dizer: não é bem assim, não. É preciso crer. É preciso uma mudança de vida. É preciso uma revelação da palavra genuína de Deus. Então, no capítulo 2, do 17 ao 29, diz assim: seu conhecimento da fé aumenta sua condenação e torna mais culpado do que os pagãos que não possuem luz. Ou seja, a presunção de que conheciam a lei, de que conheciam a Torá, tornavam eles pessoas orgulhosas de si mesmos, de que só eles eram dignos de serem salvos, de que os gentios não tinham esse direito de ser salvos. Mas Paulo veio mostrar que Jesus veio para aquele que todo nele crê, tanto judeu quanto gentio. Paulo veio mostrar que o judeu precisa de Cristo para ser salvo, assim como o gentio também precisa de Cristo para ser salvo. Então Paulo veio mostrar que existe uma igualdade, né, entre o judeu e o gentio, que ambos, quando não creem no Senhor Jesus, estão debaixo do pecado e da condenação externa, e que para eles não existe esperança se eles não buscarem a Cristo como seu Salvador. O judeu estava firmado de que a lei era que salvava, de que praticar as coisas que a lei pedia era o que ele precisava e precisa para ser salvo. Já o gentio, ele estava sob a condenação pela ignorância, pela idolatria, por não conhecer a Deus. Mas Paulo veio dizer: os dois estão no mesmo nível. Os dois só receberão a salvação se conhecerem a Cristo como seu Salvador. Então, como diz aqui, não há diferença entre o judeu e o gentio. Ambos estão debaixo do pecado, sem esperança alguma de serem justificados pelas obras da lei ou por meio humano. Então, a justificação é feita pela fé, e a fé em Jesus Cristo. Passando para o ponto 2, nós estivemos falando da condenação, agora o segundo ponto é a justificação. No tópico anterior, o mundo é prisioneiro do pecado, esperando a pena da lei, e a libertação terá que vir pelo lado divino. Então a lei não salva. Paulo queria mostrar isso, que a lei não salva, que as obras não salvam. A nossa justificação foi feita e é feita em Cristo Jesus, e ele crê em Cristo Jesus. A justificação é pela fé. A fé em Jesus Cristo. Justificação é o ato de fé que põe em Cristo a vida. Ou seja, são declarados justos e livres de toda a culpa do castigo. Pode ser ilustrado como a absolvição do prisioneiro pelo juiz declarando-o inocente. Ou seja, Cristo assumiu na cruz do pecado, ou na cruz do Calvário, o nosso pecado. Por isso podemos, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, somos justificados por essa fé. E aí nós somos declarados inocentes do nosso pecado, porque nós colocamos em Cristo Jesus o pecado que era nosso. E na cruz do Calvário, Ele pagou esse preço com o sangue. Ele pagou esse preço com a sua morte. Ele pagou esse preço, se tornando culpado no nosso lugar. E assim, como o juiz absolve um prisioneiro, nós também somos absolvidos por essa justificação da nossa fé em Cristo Jesus.
dando continuidade ao ponto de justificação. O fato da justificação ser pela fé. Judeu não poderia ter um conceito de justiça que não procedesse da lei. Como a lei condena em lugar de justificar, ela não pode trazer salvação. Então a lei era ratificar: você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar, você não pode desrespeitar. Então a lei, ela já estava dizendo que você cometia esses pecados, né? Então a lei tinha um conceito de justiça. Então o judeu tinha um conceito de justiça que procedia dessa lei, mas era uma lei que já mostrava que você era um pecador. Quando ela dizia não mate e você mata, então você já estava descumprindo a lei, então você já era condenado pela lei. Se ela dissesse não cobice e você cobiçar, você já estava condenado pela lei. Então a lei só lhe condenava, ela não trazia a sua salvação. Então a salvação não vinha pela lei, porque a lei só trazia a condenação. E em Abraão, quando se fazia aqueles sacrifícios, né, de touros, de bodes, de pássaros, para a justificação do pecado, saía dali e voltava a cometer os mesmos pecados, porque no ano que vem tinha que fazer os mesmos sacrifícios. Então a lei não era para a salvação, era para a condenação. Então no versículo 24, Deus revela a justiça que é sem lei, que é um favor imerecido, ou seja, é uma justiça que é pela graça. E a graça é um favor merecido. Ou seja, nem eu nem você merece nada, mas Deus em Jesus Cristo nos concede esta maravilhosa graça de ser salvo. E que essa graça pode ser alcançada por todos, como está no versículo 22, e essa graça está disponível a todos. Basta crer em Jesus Cristo. No versículo 25, que se tornou possível pela sua morte expiatória, ou seja, essa graça foi alcançada porque Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Porque o pecado, né, que ano a ano era colocado sobre bodes, carneiros, pombas, touros, né? Foi colocado em cima de Jesus de uma vez por todas. Então Jesus fez a obra expiatória final. Nosso pecado estava sobre ele, as enfermidades estavam sobre ele, a dor do mundo estava sobre ele, o pecado do mundo estava sobre ele. Tanto que Deus não enxergou o seu filho na cruz. E o próprio Jesus gritou: Pai, por que me abandonaste? Então, porque o pecado do mundo estava sobre ele. Então Jesus fez essa obra expiatória na cruz do Calvário. E por isso que nós alcançamos essa obra gratuita, essa obra imerecida, essa graça imerecida de Deus, que foi feita por Jesus na cruz do Calvário. Então, no versículo 26, Paulo afirma: Cristo morreu e pagou a pena da lei. Deus pode ser justo e justificador e absolver um pecador sem violar a exigência da sua lei sagrada. Ou seja, por que podemos ser absolvidos do nosso pecado? Porque Jesus já fez essa obra expiatória na cruz do Calvário. Já pagou pelo nosso pecado, já riscou a cédula contrária que existia sobre a nossa vida. Então, Paulo reforça isso na carta aos Romanos: olha, você peca, você é pecador, eu sou pecador, mas Cristo já pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Então, por essa obra, Deus pode ser justo e justificador, ou seja, quando ele é justo é porque ele já viu que Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. Então ele é justificador porque por isso ele pode nos absolver do nosso pecado, quando nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Então não existe violação da lei nisso. Pelo contrário, existe cumprimento
da lei. O próprio Cristo disse: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir. Então ele cumpriu a lei em todos os quesitos que Deus requeria para que pudesse nos dar a salvação. E Paulo, na sua carta aos Romanos, reforça isso. Por isso que ele fala da doutrina da salvação na carta aos Romanos. Que a salvação só pode ser feita, só pode ser adquirida, só pode ser através da fé em Cristo. Não tem outra forma. Né? Porque é uma graça que não merecemos, mas é uma graça que está disponível a todos. A todos que creem, independente de ser judeu, independente de ser gentil. Então Paulo reforça isso, que os gentios e o povo judeu estavam na mesma condição de ser salvo somente através da graça de Cristo Jesus. Continuando, a justificação, né? O fato da justificação, né? A justificação, as ilustrações do Velho Testamento de justificação pela fé. Então, Paulo prova que a doutrina da fé não é nova. Menciona Abraão. Este tinha o direito de afirmar sua justificação pelas obras. Mas ele foi justificado pela fé. Por isso que Abraão é considerado pai da fé. Né? Quando Deus disse a ele: sai da tua parentela e de toda a terra, né? Da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão estava só exercendo a fé. E a fé em quem? A fé em Deus. Então ele foi justificado pela sua fé, não pelas suas obras, até porque nós vemos que Abraão cometeu erro, como qualquer homem pode cometer. Então Abraão também cometeu erro, mas ele se tornou pai da fé, pela sua fé em Deus. Tanto que quando Deus pediu seu filho para ser sacrificado, ele não contou 2 vezes, ele pegou seu filho, levou ao lugar onde Deus pediu e ia sacrificar, embora tivesse fé de que Deus iria restituir o seu filho, porque Deus tinha uma promessa na sua vida. Então Abraão foi justificado pela fé, e fé em Deus. Como nós vemos aqui nos versículos do 1 ao 3, ele era justo perante Deus, sua justiça era pela fé e não pelas suas obras. No versículo de 6 a 8, também nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Recebeu esse testemunho não por causa da sua própria justiça, porque cometeu muitos pecados, mas por causa da sua fé e confiança em Deus. Então Davi também foi outro homem, como qualquer homem, sujeito a falhas, sujeito a pecado, sujeito a tentações, mas o que nos diferencia de outros que cometem as mesmas coisas é a nossa fé em Cristo. É sabermos que nós cremos em Cristo Jesus, que nele o seu Espírito Santo produz em nós o arrependimento quando nós pecamos. E assim nós alcançamos mais uma vez a justificação pela fé em Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque não existe outra forma de ser salvo que não pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo reforça isso, mostrando que até no Velho Testamento o pai da fé, Abraão, só alcançou testemunho pela sua fé, não pelas suas obras. Davi da mesma forma, porque eram homens, né, filho de Davi, uma nação, a nação judaica, ela tinha essa referência dos patriarcas, tinha essa referência, né, dos pais, né, dos antepassados. Então Paulo já reforça que eles também foram homens pecadores, mas que foram justificados pela sua fé e fé em Deus. Os resultados da salvação pela fé, né? Deus prova seu amor por nós. Justificados pelo sangue de Jesus, fomos salvos da ira, e pela sua morte fomos reconciliados com Deus. Então, esse é o resultado da salvação pela fé. Né? É a gente entender que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar,
E daí por isso nós fomos salvos da ira, da condenação eterna, pela morte de Jesus na cruz. E por essa morte nós fomos reconciliados com Deus. Mas isso só acontece se crermos. Então Paulo todo tempo ele reforça isso. A doutrina da salvação é pela fé. E fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, se nós crermos em Cristo Jesus, nós cremos no amor de Deus por nós. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos da ira e da condenação eterna de Deus. E pela morte de Jesus expiatória, que pagou o nosso preço, pagou o preço do nosso pecado, nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. Voltamos a fomos reconciliados com Deus. Então, essa é a grande obra, o grande resultado da salvação pela fé. Porque pelas obras você vai fazer e nunca vai alcançar esse resultado. Né? Porque a obra em si, ela sem fé é morta. A segurança obtida pela justificação da fé. Por um homem, Adão, veio o pecado e a morte. E por um homem, Jesus, veio a graça e a vida eterna. Então Paulo reforça isso, que o homem está sujeito ao pecado. E pelo pecado do homem, todos estavam sob a pena e a condenação eterna, a pena da morte eterna. Mas quando Jesus, homem, né, veio à terra, ele trouxe a graça da salvação e a vida eterna para os que creem. Passamos para o ponto 3, que é a santificação. É outro ponto que Paulo reforça aos cristãos que estavam em Roma. A necessidade da santificação. Ou seja, a necessidade de você viver uma vida santa, separada das coisas que não agradam mais a Deus. Tá? Coisas que você praticava e depois que você vira cristão, você não pode mais praticar. Então, nos capítulos de 1 a 5, Paulo trata dos pecados, né? A manifestação externa do pecado em nossa natureza. E é da culpa que segue os pecados. Então, Paulo demonstra, faz uma relação de vários pecados nesses capítulos, que não está sujeito. E que aquele que serve ao Senhor Jesus, que passou a crer no Senhor Jesus, tem que se eximir desses pecados, tem que realmente buscar a santificação, sair desses meios que podem induzi-los a voltar a uma vida de pecado. Então, no capítulo de 6 a 8, trata do pecado e a sua natureza pecaminosa. A primeira fala da nossa libertação de culpa e pena e trata de nossas ações. A segunda fala da nossa libertação do poder do pecado e sua natureza. Nos capítulos de 6 a 8 respondem à pergunta: uma vez justificado, qual a relação do cristão com o pecado? A resposta é santificação, separação do pecado e separação para Deus. Paulo, quando se apresenta na carta aos Romanos, ele diz que era servo de Cristo, apóstolo de Deus, né, e separado para o Evangelho. Ou seja, ele já estava dizendo: olha, eu não pratico mais o que eu praticava. Hoje a minha prática se resume a viver o que o Evangelho diz para que eu tenha que viver. Então, quando ele fala da santificação aos romanos, é para mostrar a eles que, uma vez crendo em Cristo Jesus como seu Salvador, aquilo tem que gerar algo de dentro para fora, que eles busquem a separação, a
santificação, uma vida santa, separada do pecado. O que eles praticavam, eles não podem praticar mais. O que eles pensavam, eles não podem pensar mais. No sentido de quê? Que suas mentes sejam renovadas pela palavra de Cristo, sejam renovadas pelo Evangelho de Cristo. Então, práticas abomináveis, idolatria, que não podiam mais fazer parte, né, do povo, daquele que crê em Cristo Jesus. Então, Paulo trata muito disso nos capítulos, né, no livro de Romanos. Ele fala de pecados, até do homossexualismo, né? Fala da sodomia, que em Roma existia muito isso, e era permitido, era algo que os romanos praticavam, né? Os pecados da luxúria, né? Os pecados da prostituição. Então Roma era uma cidade que realmente isso eram coisas tidas como normais, né? E Paulo falava disso abertamente na carta aos Romanos: você afasta de tudo isso. Você que quer servir a Deus, você não pode mais se deixar contaminar por essas coisas. Pelo contrário, você tem que buscar a santificação e a renovação da sua mente. Você tem que se afastar do mundo e das suas imundícias para viver uma vida santa e separada para Deus. Então Paulo fala muito abertamente aos romanos, porque, como nós dissemos, precisamos entender qual era a situação da época, né? Precisamos, quando a gente lê essas cartas, a gente precisa entender a quem ela foi endereçada e qual era a situação da época. Então Roma é uma cidade realmente de prazeres diversos, né? Prazeres, entre aspas, voltados ao culto, ao corpo, à sodomia, à homossexualidade, à prostituição, à bebedeira, a orgias, então, a divindades, né? A oferecimento a divindades, do sexo, a divindade. Então, era uma cidade assim, realmente muito cheios de pecados sexuais. Então Paulo fala abertamente na carta aos romanos que os cristãos tinham que se afastar disso, né? Tinham que renovar a sua mente, tinham que se afastar disso e buscar a santificação e a separação para Deus. Então Paulo não foi por acaso que diz: eu fui separado para o Evangelho, então eu tenho que viver o que o Evangelho diz que eu tenho que viver. Paulo se apresentou dessa forma, como um cristão separado. Então ele queria que os romanos entendessem isso, que eles precisavam ser salvos pela fé em Cristo, porque estavam sob a condenação eterna. Que essa fé, né, que a justificação para alcançar essa salvação não estava em praticar boas obras, mas estava na justificação feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E que uma vez você sendo justificado, você precisa ser santificado, separado do pecado, viver uma vida realmente transformada pelo Evangelho de Cristo, renovada pelo Evangelho de Cristo, uma vida realmente de renúncia daquilo que não agrada a Deus, para viver uma vida de comunhão com Deus. Então Paulo reforça muito isso na carta aos romanos, porque ele sabia da condição da cidade que era Roma, do que os cristãos se enfrentavam, né, naquela cidade, onde tudo era permitido. A santificação, continuando, aprendemos que o cristão tem que estar morto para o pecado, que o batismo é o símbolo da sua identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Então o batismo é um símbolo da igreja cristã, onde nós entendemos ali que publicamente você está confessando que morre para o mundo e vive para Deus. Em que a morte de Cristo na cruz do Calvário pagou o preço pelos seus pecados, e a ressurreição de Cristo lhe deu a vida eterna. Então, quando você entra nas águas do batismo, é justamente você confessando publicamente que você está morto para o mundo,
para viver uma nova vida em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que conseguiu para nós a vida eterna de salvação, a vida eterna de paz, a vida eterna de uma nova vida, né? Porque a vida velha já passou, eis que tudo se faz novo. Então, no versículo 11 e 12, o cristão pela fé deve se considerar morto para o pecado. Então, Paulo reforça mais uma vez que a santificação é você abominar o pecado e viver uma vida santa, separada daquilo, das práticas mundanas, das práticas que não agradam a Deus e que não condizem ao cristão, àquele que serve a Cristo. Como ele disse, eu sou servo de Cristo, eu sou apóstolo de Deus, ou seja, eu sou mensageiro de Deus. E como eu posso ser um mensageiro de Deus se eu pratico coisas que não agradam a Deus? Como eu posso ser separado para o Evangelho se eu não vivo o que o Evangelho diz que é para mim viver? Então Paulo reforça isso, que precisa ter uma vida santa, uma vida transformada pelo poder de Deus. Sua aplicação está no abandono do pecado conhecido de todo o pecado conhecido e sua submissão a Cristo. Então, como nós já vimos reforçando, Paulo reforça nas cartas aos Coríntios que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão sob a condenação, a ira de Deus. Mas quando cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados pela sua fé, pela sua obra expiatória na cruz do Calvário. E uma vez que cremos, uma vez que estamos justificados por essa fé, tem que haver transformação de vida. E essa transformação advém da santificação, da separação do homem cristão do pecado, abominando o pecado. Ainda falando de santificação, no capítulo 7, o cristão é liberto da lei por meio da santificação. Então, como nós já falamos, a lei apenas condenava. Quando ele dizia que você não podia só pecar, que você não podia matar, eu já estava me condenando. Mas não estava me santificando, não estava dizendo que você só dizia que você não podia matar. Mas não estava dizendo que você tem que ter uma vida transformada, uma vida de amar o seu irmão, de amar a Deus. Tanto que Jesus disse, olha, ele deixa um mandamento que é semelhante ao amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, em tudo isso se resume a lei. Porque se eu amo meu irmão, eu não vou ter vontade de matar. Se eu amo meu irmão, eu vou cobiçar o que o meu irmão tem. Pelo contrário, eu vou me alegrar em ver prosperar. Se eu amo meu irmão, meu pai, minha mãe, vou ser obediente a eles. Se eu amo eles, eu vou ser obediente a eles, respeitando, né? Para viver longos dias na face da terra. Se eu amo meu irmão, eu não vou roubar meu irmão, não vou enganar meu irmão. Então Jesus justamente disse que a lei não dava essa condição ao homem, mas a obra de Cristo, o Evangelho dá, porque ele diz, ama o teu próximo como você ama a Deus, como a ti mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como se ama a si mesmo. Então, se você não tem coragem de fazer mal a você não vai ter coragem de fazer mal ao seu irmão. Então, diz ainda no versículo 2 a 6, como a morte dissolve a relação matrimonial, assim a morte do fiel para com o pecado. Para que para ter um matrimônio com Cristo, ou seja, diz, quando há o matrimônio, diz até que a morte os separe. Então, quando um fiel morre para o pecado, foi dissolvida essa relação que ele tinha com o pecado, mas aí ele entra no novo matrimônio com Cristo. Tanto é que Cristo tem a igreja como a sua noiva. E esse matrimônio é justamente
essa nova vida santa, imaculada, né, sem pecado, sem rusga, santa, santificada. Então, quando nós abandonamos o pecado, nós passamos a viver essa vida com Cristo, nesse relacionamento com Cristo. Como nós já falamos, a relação com a lei expunha constantemente a condenação, porque exigia uma justiça, né, corrupta, uma justiça que não era feita pela justiça de Deus, era feita pela própria justiça do homem, né, que o próprio sacerdote, como Deus disse, que muitas vezes eram oferecidos a eles bodes e carneiros que com defeito, ou seja, eram feitos coisas de qualquer jeito para Deus. E Deus não recebe nada de qualquer jeito. Deus não quer nada de qualquer jeito. Deus é Deus, santo, puro, poderoso. Você não precisa desse tipo de sacrifício. São sacrifícios de todo. Né? E a palavra do Senhor diz que Ele diz, melhor obedecer do que sacrificar. Então não adiantava todo ano o sacerdote ir lá fazer o sacrifício pelos pecados, quando os pecados continuam, o pecado da desobediência. Deus, é melhor que você me obedeça do que você oferecer sacrifícios que eu não estou recebendo. Né? Então, o homem não tinha requisito suficiente para fazer essa obra de justificação. Ele podia se achar bom, se achar perfeito, se achar santo, como os escribas se achavam, né? Como os fariseus batiam no peito, de que cumpriam a lei, de que praticavam a esmola, praticavam os dízimos, e muitos hoje ainda são assim, porque frequentam a igreja, porque dão os dízimos, porque fazem isso, fazem aquilo, dão esmolas, dão cesta básica, acha que tudo isso você já está cumprindo a lei. Mas, enquanto outras coisas, você desobedece a Deus. Então Deus diz, de nada disso eu tenho recebido. É melhor que você obedeça. É melhor que você tenha um relacionamento comigo do que praticar tudo isso e de nada valer. Então, esse era o orgulho que os judeus tinham, de ser um povo praticante da lei, cumpridor da lei. Mas Deus estava dizendo a eles que nada daquilo estava servindo para afastar eles do pecado. Nada daquilo estava servindo para que ele fosse salvo. Então, a obra da santificação é obedecer a Deus aquilo que Ele quer que você obedeça, que é a separação do pecado, do homem com o pecado, porque o que nos separa de Deus é o pecado e as nossas iniquidades. Então, o que nos ajunta a Deus é a nossa separação do pecado e das iniquidades. Então, quando nós deixamos essas práticas, nós nos ajuntamos a Deus. Mas quando estamos nessa prática, nós nos separamos de Deus. Continuando falando da santificação, quando Paulo, aprendemos que quando Paulo descobre a natureza espiritual da lei e a incapacidade de guardá-la, diz: infeliz homem eu, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo era um fariseu, cumpridor da lei. E ele percebeu que aquela lei mais condenava do que salvava. Não adiantava ele estar cumprindo a lei quando outras coisas ele desobedecia a Deus. Então ele viu que precisava de infeliz homem. Ele era um infeliz. Porque ele não conhecia a Deus pela ignorância. Né? Ele diz assim, a resposta encontra-se no capítulo 8, que vem depor o pecado, produzir os frutos da justiça, dar testemunho da nossa filiação e ajudar-nos na oração. Então, o capítulo 8 fala dessa obra
da santificação, né? Que a lei não poderia fazer, mas a fé em Cristo Jesus, a mudança de atitude, de pensamento, nossa mente renovada em Cristo Jesus produzia essa nova vida, essa santificação, né? As coisas velhas já passaram, como está em Romanos 10. Tudo se faz novo. Aleluia. Vamos para o próximo tópico, que fala da dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, ou seja, onde a obra de Cristo na cruz do Calvário tornou disponível essa obra da graça, do favor merecido, que só é alcançado mediante um pagamento, porque o pagamento já foi feito, mas é mediante crer em Jesus Cristo. Então nós alcançamos essa graça se nós cremos em Jesus Cristo. Então Paulo revela o plano divino da salvação e conclui que a salvação é pela fé em Cristo, para todos que creem, sejam judeus ou sejam gentios. Então, como nós já falamos, Paulo demonstra nessa carta que os judeus e os gentios estavam na mesma condição de condenação eterna. Mas se crer em Jesus Cristo como seu Salvador, aí sim, aí muda a situação. Estavam os dois aqui na mesma situação de condenação. Mas se o gentil crer, ele passa a ter a obra salvadora em sua vida. E o judeu fica aqui no mesmo patamar. Mas se o judeu também crer, ele passa ao nível, né, da obra salvadora de Cristo em sua vida. Então essa é a dispensação que Paulo fala, que nós estamos nesse tempo da dispensação da graça revelada em Cristo Jesus. Diz assim, capítulo 9, a maior parte da nação judaica rejeitou as promessas de Deus referente à sua redenção nacional. Não tem falhado porque há remanescente fiel quando chegar o tempo da restauração completa de Israel e formar uma nova nação. A rejeição de Israel é inteiramente sua própria culpa. Então, como o próprio apóstolo João escreve no seu evangelho, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quem são os seus? É a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, onde Deus colocou o nome, o seu próprio nome nessa nação, o seu nome de Israel, né? Aquele que lutou com Deus e venceu. Então, essa obra expiatória de Cristo veio primeiro para o seu povo, porque João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso que essa obra passou a ser para o mundo todo, né? Porque quando o próprio João diz que Deus amou o mundo, então essa obra deixou de ser do seu povo, porque os seus não receberam, e passou a ser para o mundo. Então Paulo revela isso na carta aos Romanos, que Israel rejeitou, né? Não crendo que Cristo era o cumprimento da lei, o cumprimento da promessa. Então Israel rejeitou essa condição, rejeitou essa revelação de Deus. Então por isso a obra salvífica agora é para todos, para aqueles que creem em Cristo Jesus, né? E por essa rejeição de Israel em crer em Cristo como Salvador é que o leva à condenação, né? Mas, como ele fala, que vai existir um remanescente. A própria livro de Apocalipse fala disso, que existe um remanescente de Israel, ou seja, aqueles que vão crer em Jesus como seu Salvador, aqueles que vão ser salvos por crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então vamos para o último tópico, falando da dispensação, continuando falando da dispensação, né? Diz assim, a rejeição de Israel não é total e nem final. Isso aí a gente já tem, né, a própria Bíblia revela isso, que existe esse remanescente. Existe aquele dentro da nação de Israel
que creem em Jesus como seu Salvador, que veem em Jesus o cumprimento das promessas feitas desde o lado do Éden, quando o Senhor disse que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, passando por todos os profetas, por todos os libertadores que Deus levantava. Então Deus ali já estava falando da obra que seria feita por Jesus Cristo. Quando o irmão diz que para a obra de perdão dos pecados, lá em Levítico, precisaria do derramamento de sangue, quando ele institui a sua lei através de Moisés, então tudo isso já revelava que existiria aquele que viria para salvar o mundo. Então, nós entendemos que nesse tempo de dispensação que estamos vivendo, vai existir aquele remanescente de Israel, sim, porque a palavra de Deus se cumpre na sua totalidade. A palavra do Senhor diz que as terras e o céu passarão, mas as suas promessas, a sua palavra permanecerá para sempre. Então, vai se cumprir. Então, a gente entende que Israel hoje rejeita que em Cristo foram cumpridas todas as promessas de Deus. Mas essa rejeição não é total no final, porque vai haver aqueles que vão crer em Cristo Jesus, que vão entender que essa obra salvadora já foi realizada. Então, como diz aqui, não é total porque haverá um remanescente fiel a Deus na nação de Israel. E sua salvação é um penhor da salvação da nação inteira. Não é final, porque uma vez completo o número dos gentios dentro da igreja, Deus enviará o Redentor que levará a nação inteira à condição de bem-aventurança e glórias milenares preditas pelos profetas. Então, como eu disse, as promessas, a palavra de Deus vai se cumprir na sua totalidade, tem se cumprindo na sua totalidade. Então, nós entendemos que mesmo a nação de Israel demonstrando a rejeição para com a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, vai haver um remanescente que vai crer. E por conta desse remanescente, Deus vai cumprir toda a sua palavra em Jesus Cristo. E o último tópico, que é exortação. Na carta aos Romanos, Paulo também fala da exortação, né? Como na maioria das suas epístolas, né? Porque ele trata da obra doutrinária, ele doutrina a igreja, né? Quanto às boas práticas, ele doutrina a igreja quanto ao cumprimento do Evangelho. Então isso é uma exortação. Então as cartas paulinas, todos vai ter essa questão da exortação, né? Então, capítulo 12, eu queria esta sessão aos 6 primeiros capítulos, né? Devido ao que foi exposto nos capítulos anteriores, de justificação, santificação, esperança da glorificação vindoura, os cristãos devem consagrar-se a Deus, servir-se mutuamente em amor, andar em sabedoria e santidade do mundo. A exortação, né? Resumo da sessão do cristão como membro da igreja, que é consagrar, quer servir a Deus, quer amar, né, o irmão, amar o próximo, amar a obra de Cristo, né? E Paulo faz essas considerações que o cristão precisa demonstrar que ele é cristão. O cristão é amor, é amar a Deus, é amar seu próximo, é se consagrar a Deus, é servir a Deus, né? Como eu disse, servo de Cristo. E o servo faz a vontade do seu Senhor, né? Então, o seu dever como membro do Estado, as obediências às autoridades. Então, a palavra do Senhor diz que devemos orar pelas autoridades, devemos obedecer, né, as leis também instituídas pelo homem. Porque ele diz até assim, se você não quer ter problema com a autoridade, então ande certo. Se você não quer ter problema com o Estado, com as leis instituídas para a sociedade, então ande certo. É tipo aquele que quer ter um carro, mas não tem a carteira de habilitação. Quando é pego, aí acha, meu Deus, que foi por quê? O que aconteceu? Se você não estava cumprindo com o seu dever de cidadão,
dirigir um carro habilitado devidamente para esse carro, para dirigir esse carro. Então, Paulo exorta isso ao cristão: olha, como membro de um Estado, de uma sociedade, você tem que andar certo. E como cristão, né, você tem que andar mais certo ainda. Então, até hoje, nós vemos pessoas dizendo: mas ele era cristão, quando acontece qualquer erro, mas aquele ali era crente. Então, é um absurdo, vamos dizer assim, quando a sociedade vê o crente cometer certos delitos. Por quê? Entende-se que aquele que é cristão, que é crente em Cristo Jesus, tem que andar certo como cristão, como membro, como servo de Cristo, e andar certo em cumprimento com as leis do Estado. Andar certo e não se deixar corromper, né, pelas coisas, pelas facilidades. Então, Paulo exorta isso: se você não quer ter problema com as autoridades, ande certo. Faça a coisa certa. Se você quer ser cristão, você também tem que andar certo com as leis em obediência às autoridades. Então, Paulo também exorta isso ao cristão. Isso é para nós, no nosso tempo também. Por isso que lá no início nós dizemos que muitas coisas, como nós analisamos, se aplica a nós. Porque muitas vezes a gente quer levar vantagem em certas coisas, que não deveríamos fazer isso. Porque se a gente quer levar vantagem, vai passando certas coisas. Mas a gente tem que entender que a gente precisa cumprir também com as leis da sociedade, né? Então, Paulo faz esse tipo de exortação quanto ao cristão, como membro da igreja, como membro de uma sociedade, e como aquele que está sob a autoridade de Cristo e aquele que está sob autoridades constituídas por Cristo. Fala ainda do seu dever para com os membros do Estado, né? Como a maioria das epístolas doutrinárias de Paulo fala, e seu dever para com os irmãos mais fracos. Ou seja, para aqueles que têm maior dificuldade em entender as palavras de Cristo, em viver o verdadeiro Evangelho, você tem que ajudar esse irmão. Você tem que ter cuidado no seu testemunho, para que aqueles irmãos que estão ainda caminhando, que estão mais fracos ainda, que não têm compreensão mais aprofundada da fé em Cristo, não possam ter um mau testemunho de você e às vezes até limitar ou às vezes se afastar da presença de Deus por um mau testemunho seu. Muitas vezes cair em pecado porque você cometeu pecado. Então Paulo exorta nesse sentido para que você seja um bom testemunho para aqueles irmãos mais fracos, que tenha paciência com ele, né? Não choque ele porque ele não aprendeu tão rápido quanto você. Pelo contrário, ajude ele a se firmar na fé. Ajude ele a deixar de ser fraco e a ser forte na fé em Cristo Jesus. Então, como nós já falamos, a exortação, né, tem a parte da conclusão, que está lá nos capítulos 15 e 16, que isso faz parte, né, da retórica de uma carta, como nós já falamos desde o princípio, que tem um início, um desenvolvimento e um fim. Então, nós estamos aqui já no final do livro da carta aos Romanos, onde Paulo faz essa conclusão, né? Que fala que o seu ministério de Paulo está entre os gentios, o seu propósito é visitar Roma, né? Paulo, lá no início, ele diz: olha, eu quero ter com vocês. No final, ele reforça isso, que queria muito fazer essa visita aos irmãos que estavam em Roma. Depois ele faz essa saudação, faz uma oração e abençoa os irmãos. Então, assim é a carta de Paulo aos Romanos, né? Então, fazendo a síntese, né, dos títulos para os capítulos romanos, nós temos que no capítulo 1, a culpa dos pagãos, no capítulo 2, a culpa dos judeus, ou seja, ele mostra que todos são culpados, né? Tanto os judeus como
contra os gentios, com os gentios. No capítulo 3 ele fala dessa condenação universal, como nós falamos, que todos estão sob essa condenação. O capítulo fala que essa condenação só é tirada pela nossa justificação de fé, e fé em Cristo Jesus, pela sua obra feita na cruz do Calvário. O resultado da justificação é a nossa salvação, né? E o resultado dessa salvação é a santificação que está na libertação do pecado, na libertação da lei, no sentido de que a lei só condenava, né? Então a gente precisa entender que também que essa lei já foi cumprida, que a gente precisa entender que a lei hoje, a obediência hoje tem que estar em obedecer a Deus, né? Obedecer à vontade do Senhor. Então o resultado da justificação é a salvação, e o resultado da salvação é a santificação, que é a libertação do pecado, a libertação da lei, a libertação da condenação. Depois vem a dispensação que está na eleição de Israel, na rejeição de Israel, mas também na restauração de Israel. Né? Israel como povo eleito, povo escolhido do Senhor, mas que rejeitou a obra salvífica de Cristo, né? Porque Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Mas haverá um remanescente onde vai se cumprir, né, a palavra do Senhor, que é a restauração de Israel. A consagração, né, os deveres do cristão que está na exortação, né, que é o último tópico, está lá na exortação, o dever do cristão para com o Estado, o dever do cristão para com os irmãos mais fracos, e por último vem aí a salvação, a obra de Paulo, a sua visita, a sua promessa de visita aos romanos, e por último as suas saudações, né, para com aqueles cristãos que estavam em Roma. E assim nós terminamos a nossa primeira aula, agradecendo aos irmãos, né, pedindo aos irmãos também que reforcem os seus estudos, né, essa é uma carta que nós vimos no começo, uma carta considerada de suma importância para o cristão, porque trata justamente da salvação em Cristo Jesus. Então, uma carta que devemos ler e reler várias vezes para entender essa obra maravilhosa que Cristo veio fazer na terra, que salvou a mim, salvou você, salvou os que creem em Cristo Jesus. E nós devemos ser pregadores, propagadores dessa mensagem de salvação. Então, a carta aos Romanos tem essa característica, né, de falar da doutrina da salvação. Nós precisamos estar afiados nessa doutrina. Para quê? Para alcançar outros, né? Para que outros enxerguem em nós essa obra transformadora que a salvação em Cristo Jesus faz. E assim eu agradeço aos irmãos, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição para, né, dirimir. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Obrigada.